Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad e sua família purificada. Queridos irmãos, assalamu alaikum a todos. Que Deus abençoe todos nós. Estamos com vocês com mais um programa de Islã sem censura. Com vocês, falando sobre a religião islâmica, trazendo para vocês o conteúdo islâmico. Hoje temos um convidado muito querido, Sheikh Wahid Khudabakhshi, que vamos aproveitar do seu conhecimento, né? Sabendo que ele é responsável do seminário islâmico que nós temos aqui no Brasil. Eu gostaria de apresentar nosso querido para vocês e eu quero que ele também explique um pouquinho. Por favor, se apresente e fala um pouquinho para nós sobre esse seminário islâmico. Como funciona um seminário islâmico? Eu sei que no seminário islâmico pessoas vão estudar, o estudo focado seria a ciência islâmica. Explica um pouco mais sobre este assunto para nós. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Prazer aqui estar com vocês, Haj Nasser, o Sheikh Mahdi, fazer esse programa junto com o Centro Islâmico, o Centro Imam Mahdi. Eu sou Sheikh Wahid. Vou explicar como o senhor falou sobre a Hausa no Brasil um pouco e depois vamos conversar sobre outros assuntos. Hausa, o seminário, é uma palavra que quer dizer uma faculdade islâmica ou uma escola dos estudos religiosos, dos estudos islâmicos. E hoje em dia, a maior Hausa do mundo xiita fica em Qom, nossa cidade sagrada, e uma universidade bem famosa, que também podemos chamar como Hausa al-Mustafa, lá no Irã. Eu sempre pensava nisso, como podemos ter uma Hausa aqui no Brasil. Não foi fácil quando eu falava sobre Hausa. Falavam para mim que Sheikh Wahid, aqui no Brasil não tem muitos muçulmanos, não tem... uns muçulmanos... Será que tem interesse? Que tem um interesse para estudar, assim, aprofundar na religião islâmica. Tá bom, tem gente que vem, quer conhecer a religião, quer só praticar oração, jejum, mas para ele ser um guia, daí é muito difícil achar. Para ele fosse pessoalmente um líder religioso, praticamente. Falasse português, cuida de uma comunidade. Eu vou falar sobre isso também porque daí eu pensei diferente. Eu falei, então, vamos abrir essa Hausa, mas com outro objetivo. Que o objetivo não seja ter uns sheikhs como resultado da escola. Por exemplo, você estudou 6 anos, daí vai ser um sheikh de verdade. Por quê? Porque tem muita gente que está estudando aqui, está fazendo faculdade, estuda medicina, estuda não sei o que, ou está trabalhando, mas ele quer buscar conhecimento, quer conhecer melhor a religião islâmica. Tá, tudo bem, seja bem-vindo, vem aqui, faz esses cursos conosco e, enfim, você vai ser um estudioso. Você vai ser um médico, por exemplo, um médico que tem conhecimento islâmico. Daí, só para a gente ter uns interessados, a gente tinha que ter umas aulas semanais. A gente começou com a aula de árabe, com a aula da jurisprudência islâmica, interpretação do Alcorão, teologia islâmica, história islâmica, biografia do profeta. Cada dia a gente ia uma aula na Mesquita de Curitiba. Daí, passo a passo, a gente estava chamando os brasileiros, os descendentes dos árabes também, quase 20 e pouco pessoas iam para a Mesquita fazendo esses cursos. Daí a gente pensou para ter um curso de uma semana. Curso semanal, que seja como atekaf, como um retiro. Sim. Sabe por quê, Haj Nasser? Porque você pode passar essa informação sobre a religião, mas é muito importante
alguém como esse estudante estar no ambiente espiritual, Sim. né, fazer salat al-subh, por exemplo, Sim, acordar de manhã cedo, fazer salat de jama'a e todo dia ir para a mesquita para fazer oração na mesquita. Então, nessa semana, que agora daqui a uns dias vamos ter mais um curso semanal, que acho vai ser o nosso 8º curso semanal, que a gente tem 2 vezes no ano, sempre em fevereiro e em julho. Porque nesse Durante tempo as não férias. tem férias, não tem escola, não tem faculdade. Daí a gente tem 32 horas da aula durante essa semana e no final vão ter uma prova e quem conseguir passar da prova vai ter o certificado. Tá. Daí a gente tinha uns que conseguiram passar da prova e eles queriam estudar mais, aprofundar uns temas. Por exemplo, alguém ia, chegava e falava: Sheikh Wahid, eu quero aprender mais sobre a filosofia islâmica. E outro: não, mas eu gosto mais saber sobre a jurisprudência islâmica. O que é Hajj? O que é o jejum recomendado? O que é impureza e pureza? Então a gente tinha que ter uns cursos em especialização dos estudos específicos, ética islâmica e etc. E depois disso, alhamdulillah, graças a Deus, a gente mandou uma carta para o Irã, para aquela universidade internacional que mencionei, para ter uma house vinculado com aquela universidade. Por quê? Porque, por exemplo, agora o Tara, o Pedro, Tara de Curitiba, o Pedro do Rio de Janeiro, entre 23 alunos, a gente escolheu esses 2 porque eles também queriam, e eles foram para o Irã. E as disciplinas que eles estudaram aqui no nosso seminário, nossa house, eles não precisam refazer no Irã. É uma introdução para eles. Vale. Não é uma introdução. Como, por exemplo, eles vão estudar Como um semestre, funciona como um um semestre. diploma Então, lá. não precisa repetir. Já foi feito. Exatamente. Já Já foi feito. Uma etapa e concluída. Tem diploma na mão. Porque se não fosse assim, eles Tem que começar do zero. Tem que começar tudo do zero. Mas agora, por exemplo, essas aulas, essa graduação no Irã demora 5 horas para finalizar, para eles 3 anos, porque já estudaram 2 anos. Né? Estou dando um exemplo, mas a gente podia começar essa house, essa graduação sem essa vinculação com o Irã, mas daí não teria Não teria essa vantagem. Exatamente. Né? Então a house, para entender só, ela funciona aqui. A house aqui do Brasil, ela, primeiro que seria para qualquer público, qualquer pessoa que tem interesse. Né? Qualquer pessoa pode se inscrever, pode participar das aulas com a intenção de se aprofundar. Não precisa ser uma pessoa que tenha a Claro, tem intenção algumas. Claro, o Sheikh Nasser, Haj Nasser, claro, tem umas certas condições. Não, né, lógico, que a diretoria existem- do seminário vai deixar. Sim. Então, Estando dentro aberto. dessas condições, estando dentro dessas condições, lógico, ter concluído Você foi confirmado, assim. alguns ensinos, né? Então ele entra com a intenção de se aprofundar, não precisa entrar com a intenção de virar um Uma religioso. Ele entra para. coisa muito interessante. Às vezes é um professor, né? Às vezes é um aluno, um até pesquisador. mesmo da capacidade da pessoa. Como o Sheikh falou, a pessoa passa um curso intensivo, né, de islamismo. Sim. Até mesmo fala, olha, Sheikh, várias pessoas falaram para mim, eu gostei muito da ideia da teologia, da lógica, filosofia. Eu quero me. Ele entra e fala que não é tão fácil que Não eu é tão achava. fácil, exatamente. Na verdade, é meio que um teste para ele mesmo. Isso, também, ele né? acha que, olha, eu não sou capaz. Para não vou ele parar por aí. sentir, porque às vezes todo mundo gosta de, sei lá. Eu tenho, por exemplo, amigos que gostam bastante de Photoshop, de fazer arte, de mídia, edição de vídeo. Por fora tal. é muito lindo. Por fora é lindo, por fora é fácil, mas quando ele entra e vê que precisa de um esforço, isso não é só na questão da religião, né? Em todas as ciências, né? Esse Photoshop que o senhor falou, Sim.
Eu passei esse curso não completo, por isso mesmo. Ah, sim. Com a mesma intenção eu entrei em uma escola para aprender. Sim. Passei algumas aulas, né? Desculpe. Eu vi que, meu Deus, tem São muitos detalhes. Muitos detalhes. Que talvez Não daria. não daria para ninguém aprender Aconteceu comigo tudo. também. Eu entrei num curso e eu acho que não é que eu desisti, eu vi que não era uma coisa para mim, não era uma coisa que precisa de uma dedicação. Tudo precisa de uma dedicação. Imagina, Tudo em precisa comparação de um esforço, né? de uma ciência como, por exemplo, jurisprudência, que hoje em dia nós temos grandes sábios, por exemplo, o grande sábio Ayatollah Sistani, né? Sim. Que é um grande líder religioso. Imagina, Haj Nasser, Sheikh Wahid, eu tenho certeza que uma pessoa dessa deixou pelo menos 40 anos de estudo. Sim. Todo dia estudo, todo dia ensinamento. Olha, não é uma coisa a gente muito tem- simples, tem muita coisa, muita coisa. Ayatollah Makarim Shirazi, que é um grande erudito no Irã, Sim, inclusive foi visitado pelo Supremo líder líder. supremo do Irã agora recentemente, que fez uma cirurgia. Deus preserve ele. Ele tem, que Deus prolongue a sua vida, né? Ele tem 97 anos. E segundo os estudos, ele está neste mundo dos estudos há quase 70 anos. Deixa eu contar uma história muito interessante. Então é uma coisa do que Ayatollah a Makarim, pessoa Haj precisa Nasser. se esforçar mesmo, né? Tem um Sim, livro, eles escreveram, o nome dele, eu gosto muito desse livro, muito, chamado Payam Imam, em persa, né? sim, A mensagem do imam. Sim. Que seria uma interpretação do livro valioso, precioso da Nahjul Balagha. Alhamdulillah, temos tradução aqui em português. O método da eloquência. Sim. Ele fala, ele próprio, Ayatollah Makarim fala, a gente deixou 15 anos de estudo, um grupo de 7 pessoas, todo dia, antes de começar nossas aulas, depois de Salat al-Subh. Depois de Salat al-Subh quer dizer o quê? 5h30. Todo mundo acorda em ponto, bem organizado, se reúnem em um local de estudo, né, na Isso escola. no Irã, no seminário islâmico. 15 anos para completar um trabalho. Meu Deus. Esse livro Um tem projeto. 15 volumes. 15 volumes. Olha, uma pessoa que deixa uma dedicação tão enorme. Sim. 15 anos todo dia. Não brincadeira, Haj Nasser. Sim. É verdade, eu Não é queria brincadeira. visitar Ayatollah Jawadi Al-Muli Sim, uns dias sim, atrás. grande sábio. Eu tenho um amigo do meu pai, que fica no Maktab do Ayatollah Jawadi Al-Muli. Daí eu pedi para ele a gente visitar Ayatollah para nossos estudantes da house. Daí ele falou que Ayatollah Jawadi Al-Muli agora nesses, acho que 2, 3 anos, porque ele acha que está um senhor de idade, daí ele quer completar o Suas Tafsir, obras. Tasnim, Sim. né, um livro de interpretação do Alcorão Sagrado, que acho vai ser um dos melhores interpretações. Daí ele falou que ele não recebe ninguém, não vai para nenhum Só focado lugar, no trabalho. só fica Só o focado dia no trabalho. inteiro nesse Sim. trabalho. Sim. Então, como eles se esforçam para escrever esses livros, e às vezes a gente coloca... Então, estamos só falando sobre um no esforço muito É grande. muito grande. E, na verdade, Uma dedicação muito grande. isso a gente percebe em grande maioria, todos, na verdade. Eu acho que nenhum vira erudito, nenhum sábio alcança este nível Nossa. se ele não passar por esta Não se dedicação. destaca, não se destaca. Não se destaca, né? Isso. O grande sábio... E eles deixam alunos também, né? Claro. O Ayatollah Rui, grande sábio, né? Ayatollah Ali. Um dos alunos dele é o Ayatollah Sistani, o atual marja, né, do Iraque. É um dos recebeu o grupos Papa São Francisco. Que recebeu o Papa São Francisco. E eu acho que, assim, agora, uma pergunta que eu queria fazer para o Sheikh é o seguinte: tem muita dedicação, né? Esses estudos. As pessoas precisam se dedicar tanto, ou simplesmente... Porque a ciência da religião é diferente do Photoshop, é diferente da medicina, é diferente... Eu acho que a gente precisa acaba. ter... Oi? Não acaba. Não acaba, é muita coisa, é muito profundo. Mas as pessoas parece que precisam ter um certo esforço, eles precisam conhecer.
Não basta a pessoa falar que eu não quero ser religioso, então não quero estudar, não vou estudar. Como é que funciona essa recomendação que a religião islâmica tem para que as pessoas busquem, né, se informar? Então, Rajnas, um ponto comum entre nós, que nós três somos filhos dos sheikhs, né? Sim. Você também, eu também, nossos pais são sheikhs, então a gente viu desde a infância, a gente viu os esforços dos nossos pais. Sim. Estudando. A única cena que Sheikh vai... A única imagem que lembro do meu pai, ao lembrar do meu pai, a única cena que me lembra é um homem velho com um livro na mão. Sempre eu vi meu pai assim. Sempre. Então a gente sabe bem disso. E outra coisa, se os nossos pais não fossem um exemplo para nós, a gente não seguia esse caminho, não buscava o conhecimento islâmico, a gente poderia estar no outro caminho. Então, isso quer dizer que nossos pais eram e são ainda referências. Como vocês sabem, na Hausa de Qom tem Muqaddamat, na introdução, daí tem Sath Hegek, Sath Hedu, Sath Set, Chahar, né, o nível 1, 2, 3, 4, que o 4 já é o último. Eu acho que já faz 4 anos que eu terminei o Sath Chahar, mas acabou? Não, eu me considero como aluno dos alunos dos Maharaja, do grande Francis, dos grandes sábios. Então, é muita coisa para estudar. Quando você abre o livro Risaleh Amaliyin, o livro da jurisprudência do Maharaja, do grande sábio, tem milhares fatwa. E quando você participa na aula Kharaj, Bahath Kharaj al-Fiqh, às vezes demora 30, 40 sessões, 40 dias, o professor só está discutindo, explicando sobre uma fatwa. Sim, uma questão. Bahath Kharaj quer dizer, queridos irmãos, uma série de estudos da jurisprudência avançada, onde eles abrem discussões, onde o mestre abre discussões com seus principais alunos. Vai analisar todas as fontes do Alcorão, da tradição. É que nem sessões, por exemplo, para tirar uma conclusão. Sim, para tirar uma conclusão. É que nem, por exemplo, né? Seria um artigo. Não, e olha que bonito, né? É uma democracia, né? Porque o erudito, ele ouve seus próprios alunos. Ele faz esse debate com seus próprios alunos. Isso para estimular o raciocínio deles, né, para eles também irem aprender como deve ser, e também essa questão da humildade, o que mais me impressiona, Sheikhs, quanto mais o sábio, o erudito alcança um nível de espiritualidade, conhecimento, quanto mais ele é humilde, né, perante a sociedade muçulmana. Tem pessoas que ainda se consideram, né, como talaba, né, que é estudioso. Eu não sou aquilo, não tem essas regalias, né, que a sociedade geral implanta para algumas pessoas, algumas categorias de pessoas que não, a partir de agora tem que ser chamado de Sua Excelência, tem que ser chamado de doutor, tem que ser chamado de não sei o que, isso, aquilo, né? É uma questão um pouco... uma coisa que muito também a gente tem que tomar conta, seria isso. Estudos islâmicos, estudar as ciências islâmicas, na verdade tem dois lados. Em primeiro lugar, a profundeza na ciência, a própria ciência, e depois na questão da espiritualidade, né? Sim. Estamos falando sobre os grandes sábios, mencionamos o nome do Ayatollah Sistani, Ayatollah Makarem, Ayatollah Jabadi. Eles profundamente são estudiosos e ainda são profundamente homens espirituais, Sim. homens devotos, homens de orações, homens de muita ética, homem muito puro, né?
Eu ia sempre... Essas duas asas são importantíssimos, sabe? Não é somente falar, eu estudei, eu finalizei 20, eu deixei 20 anos estudando. É o conhecimento de um lado e a espiritualidade. Isso é muito importante. Eu sempre ia, no início da Hausa, 22 anos atrás, todo dia eu ia para fazer Salat al-Jama'a, oração coletiva, atrás do Ayatollah Jawadi al-Muli, ou atrás do Ayatollah Bahjat, que ficava na mesma rua. Esse lado do Gozar Khan, aquele outro lado do Gozar Khan. Então, e às vezes eu lembro bem o Ayatollah Jawadi al-Muli, só em Qunut, ele fazia uma súplica de 15 minutos, 20 minutos em Qunut, especialmente no Ramadã. Sim. E todo dia uma súplica diferente. Meu Deus. Ele recitava decorado. Decorado, e todo dia uma súplica diferente, decorado, bem longo. E ou vocês lembram do Ayatollah Bahjat quando ele rezava e chorava na oração? Sim. Aquela mesquita coisas fantásticas, sabe? Coisas que não se acham em outro lugar. Na verdade, eu acredito, eu sei que tem um dito, uma tradição, uma nobre tradição, que ela, não lembro exatamente o texto, né, as frases, as palavras, mas ela afirma, conteúdo, né, dessa linda passagem, que quanto mais a pessoa se aproxima a Deus, mais ele terá acesso a uma certa luz, a uma... Claro. É como se ele tivesse... ele começa a ter acesso exclusivo, né, a algumas coisas, ele começa a sentir. Aí vem a consequência disso, né? Isso ajuda, por exemplo, na memória. Isso ajuda até mesmo na saúde. A gente tem vários ditos que, por exemplo, as pessoas que lê frequentemente o Alcorão, eles têm uma boa memória. Não tem esses ditos? Olha a idade dos... Dá luz. A idade dos nossos eruditos, não é? Dá luz para a visão também. Pouco anos, e ele está nativo ainda. Ele não está doente, ele não fica com Alzheimer ou com aqueles problemas. Não que isso não tenha... Mas é uma consequência natural de quem coloca o conhecimento religioso normalmente, em prática. Essa idade avançada vai afetar, mas exatamente, pela graça desses estudos. Sim. Haj Nasser, se vocês me permitem, eu gostaria de levar um pouco o assunto, a gente sair desse assunto. Muito gostoso, né? Falar sobre a ciência, sobre o conhecimento, mas sabem que, irmãos queridos, estamos próximos do mês de Muharram, né? Do mês do Imam al-Hussein alayhi salam, do mês de luta, do mês da revolução, do mês do Islã, podemos dizer de alguma forma. Vamos falar um pouquinho sobre o Imam al-Hussein, o neto abençoado do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada. Queridos, você fala bastante sobre esse homem, né? Homem de Deus, o Imam al-Hussein, que a gente conhece ele como Senhor dos Mártires. Eu acho que já é suficiente para a gente conhecer essa pessoa com esse atributo. Senhor dos Mártires, Senhor dos livres. Isso é muito profundo. Eu gostaria de puxar o assunto para esse lado. Por que o Imam al-Hussein fez isso? O que nós podemos aprender com a revolução dele? No ano 61 do calendário islâmico aconteceu uma guerra. Parece muito simples. Segundo a história, 30 mil pessoas se reuniram em combate com um grupo muito pequeno, de 72 pessoas. No máximo, algumas narrativas que falam 120. Mas o que é muito famoso, 72 pessoas. De uma forma natural, se a gente olha materialmente para o assunto, 30 mil, 72 pessoas contra 72 pessoas não levaria muito tempo para, eliminar tudo, massacrar, né? Por que ficou? Por que permaneceu? Por que ainda está fresco para os muçulmanos, especialmente muçulmanos xiitas? O que ele trouxe para a história islâmica? Quais seriam as lições? Por que Imam al-Hussein fez isso?
Qual seria o motivo da revolução? Vamos falar sobre este assunto que eu acho que o brasileiro gosta muito de conhecer. Então, Sheikh Mahdi, como a gente lê na Ziyarat Ashura, مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. quer dizer بل يعني بل في جميع السماوات والأرض. Traduz, por favor, essa parte. Terra, você não encontra uma história tragédica como a história do Imam Hussein alayhi salam. Uma grande tragédia. A mais pesada. A mais pesada, Na terra, mais grave, mais No céu. e nos céus e no nos universo. céus e no universo. Mas por quê? Porque degolaram umas crianças, porque não deixaram passar água para as crianças. Tá bom, esses existiam nas outras histórias. Isso é por causa da grandeza do Imam Hussein alayhi salam, da pessoa do Imam Hussein. Imagina, agora estamos num país, Brasil, primeiro país católico do mundo. Então, maior país. Então, a gente tem que explicar de uma forma que os cristãos compreensível para os católicos, para os cristãos. Se o profeta Jesus teria um filho, um neto, o povo cristão não adoraria. Mas imagina, depois do falecimento do profeta, do mensageiro do povo islâmico, uns ignorantes, terroristas, como hoje em dia radicais. Temos esses radicais, esses terroristas. São filhotes deles, na verdade, de alguma forma. Daí eles próprios mataram desse jeito horrível o filho neto do profeta, que o profeta abraçava, beijava ele e dizia: Hussein minni wa ana min Hussein. Ele é de mim e eu sou. Somente tudo isso acontecendo, queridos amigos, somente 50 anos depois da partida do profeta, depois do falecimento do profeta. Então, não quero contar essa história, como eles mataram, assassinaram o profeta, os irmãos, os filhos, sobre a pior forma possível. Mas o que quero dizer? Que eles conheciam o Imam Hussein e eles sabiam que não existe, que não existe pessoa mais virtuosa, melhor que essa no mundo. O assassino chorava e degolava. Sim. Está perguntando de si mesmo, por que eu estou fazendo isso? Então, إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا, né? Pelo martírio do Imam Hussein alayhi salam, pelo assassino do Imam Hussein alayhi salam, acendeu uma chama nos corações dos fiéis que nunca será. Um calor ardente no coração dos crentes, que nunca se apaga. Olha, essa palavra é muito profunda do profeta. E ainda se foi falado, desculpe, porque é muito importante. Foi falado, ainda o Imam Hussein está vivo e ainda profeta, o próprio profeta que falou está vivo. Na verdade, eu acho que... Está profetizando. Vai acontecer isso, porque foi anunciado o profeta pelo arcanjo Gabriel, que é muito interessante a história. Uma vez, desculpe então, para Nasser. Uma vez Imam al-Hussein estava no colo do profeta. Sim. Arcanjo Gabriel, sabe, os profetas têm conexão frequente direta com os anjos, no caso no arcanjo Gabriel, né? Arcanjo Gabriel começou sua conversa assim: ó Muhammad, você ama ele? Claro, meu neto. Fruto do meu coração, meu tudo. E falou para ele: ó Muhammad, daqui a pouco, alguns anos depois de você, vão matar ele. E a esposa do profeta, uma menina muito abençoada, virtuosa, chamada Salama. Eu vi que essa palavra e grito. Uma vez, de repente, o profeta estava brincando com seu neto, eu, de repente, ouvi que o profeta está gritando, está chorando de uma forma tão intensa. Perguntei, o que foi? E falou sobre essa notícia. Por favor. Sim. E aí, até narra-se que o profeta falou, né, com a sua esposa, falou os detalhes, né, da Salama. Inclusive, a Salama ela continuou viva até o martírio do Imam Hussein alayhi salam, e dizem que ela tinha um pote
né? Sim. Com terra de Karbala. Como é que chegou esse pote? Um pote de vidro, né? Um pote de né? vidro. Fala o profeta, na verdade. Eu acho que o anjo Gabriel... A história é essa. Profeta, arcanjo Gabriel, depois de anunciar, depois desse grito e choro intenso do profeta, falou: você quer que eu te mostre a terra onde ele vai ser martirizado? Falou que sim, claro. Pegou e pegou e cheirou. E deixou um pouco com o profeta. Da terra. Da terra. Sim. E o profeta guardou com quem? Sua esposa, Salama. E falou para ela: sim. Fique esperando nesse pote de vidro, né? Dava para ver, visualizar o que tem. Quando essa terra ficou vermelha, como sangue, você é anunciada que meu filho, meu neto, foi martirizado. Sim. Foi assassinado. E foi realmente isso que aconteceu. Sim. No dia 10º de Muharram, do ano 61 Hijrita, o Imam Ela Hussein, anunciou no povo de Medina que... ela recebeu a notícia através deste sinal. Isso é um mistério que, sabe, só um profeta pode falar, pode descobrir. Por favor, então, essa harara, essa chama nos corações dos fiéis, depois de 1000 e quantos anos já? 338 anos. Quase 500 anos. 1338 anos, para ser mais exato. Sim. Então, depois de 1.300, 400 anos... 400 anos, aproximadamente. 1.385 anos. Tem decorado bem. Daí, depois de 1.400 anos, 1.385 anos, você está vendo milhões de pessoas se reúnem nessas noites de Ashura. Ainda. Lembram dessa história. E como choram, às vezes choram mais que quando perder um membro da família, sabe? Como Tio, se fosse, pai. como se aconteceu hoje. Como se fosse que aconteceu ontem. Não há 1.400 se anos seu atrás. pai, qualquer um, perder seu pai, ou qualquer um, alhamdulillah, nossos pais estão vivos, que preserva, prolonga a vida. De todos. O primeiro ano é muito difícil. Sim. Perder o pai. Próximo ano é um pouquinho. Terceiro ano já ninguém chora mais. Imagina o Imam al-Hussein. Depois de passar 1400 Então essa história é uma história bem especial. Você não encontra ninguém no mundo como o Imam Hussein alayhi salam, que milhões ou bilhões, né, contando bilhões depois da época até hoje, os mortos, os vivos, que Qual que choravam é o e segredo choravam. disso? Qual que é o segredo? Um dos segredos, Sheikh Wahid falou, grandeza do Imam Hussein. Eles não assassinaram homens simples. Sim. Eles assassinaram a prova de Deus na Terra. Talvez, o representante eu imagino também, Sheikhs, que talvez a dedicação que o Imam al-Hussein dedicou-se para a religião, a entrega, a total submissão que ele se entregou à doutrina, é você que manda. Eu entrego tudo nas suas mãos, ó Deus. Ele tem até inclusive uma frase, né? Não sei se ele disse ou um narrador. É uma poesia. É uma poesia, né? Ele fala: se a religião de Muhammad não se firmar, exceto pela minha sangue, pela minha morte, então. Muito profundo. Ó, espadas, me levem, né? Então, me abracem. Mesmo que não seja uma frase dita por ele, com certeza ele não diria algo diferente, eu imagino, claro. né? Ele estaria totalmente... se sacrificou no caminho de Deus. Sim. Então, ou se as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo ao nosso vídeo, conhecem Arba'in, tudo bem. Se não, podem pesquisar sobre Arba'in. Milhões de pessoas. Que é o 40º dia após o martírio do Imam Hussein alayhi salam. 40 dias depois do martírio do Imam Hussein alayhi salam. A gente, para andar eles fazem uma de pé para a nossa casa, tem preguiça. Imagina milhões, tem carro, tem tudo, tem avião, mas eles querem. Acho que o mês passado eu fui com a família para a cidade de Mashhad, nordeste do Irã, outro lado, o Iraque outro lado. Sim. Começaram essa caminhada para agora um mês atrás. Meu Deus, quase 3 meses no caminho. 3 meses. Acho que mais de mil, mais acho que 2.000. Não sei, mais de Mashhad para com 800. Com para a fronteira quase 600, 800. 1.500, 1.700, alguma coisa. 1.700, 800.
Não, a questão não é isso, Haj Nasser, Sheikh Waid. Não é somente... Não é somente Esse tempo agora é muito quente no Oriente Médio. No verão, 40 e pouco graus, caminhando. Então, essa É história... muito quente agora. Realmente, o Imam Hussein, ele acendeu essa chama dentro do coração. O que emociona esta pessoa? Deixa seu trabalho, deixa tudo. Eu acho que no Anda programa... 1.600 quilômetros para chegar e visitar, ficar alguns dias e volta, Imam simplesmente. Hussein, assim, as pessoas se envergonham. A gente percebe, por exemplo, nesse evento do Arba'in, as pessoas dando comida, dando serviços, dando bebida, dando suas casas, oferecendo tudo o que eles têm, né? Tudo que eles oferecem, qualquer um dentro das suas condições, ou até mais ainda. Uma das coisas é que eles imaginam, eles se envergonham perante a dádiva do Imam Hussein. O que Imam Hussein, eles se comparam o que eu estou oferecendo e o que ele ofereceu. Se ele ofereceu a vida dele, se ele ofereceu a vida da sua família, dos seus companheiros, para manter a religião, para preservar o seu sangue. O que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. Então, esse sentimento de sempre estar faltando, estou fazendo pouco. Rajnar, você tem um assunto que é muito importante. Desculpe, como apresentador, eu tenho essa permissão de controlar e puxar o assunto para onde eu quiser. Só para finalizar, o Sheikh Mahdi, eu lembrei uma história do João Maluf, que agora está estudando na House de Londres. Sim. Na época eu estava em Ponta Grossa com a família. Eu acho, naquele tempo Curitiba não tinha só o nosso irmão querido Said Amir, mas para português não tinha nada. Mas a gente sempre viajava para Curitiba, falava com ele, ou ele às vezes ia para Ponta Grossa, enfim. Uma vertente, né, uma facção da religião islâmica convidaram ele falando, por que você está seguindo eles como, xiita radical, que infelizmente eles querem passar essa imagem que não é verdade. Enfim, daí ele falou que eu falei assim para eles, que se na vossa vertente, na vertente de vocês, tem Imam Hussein, tudo bem, eu vou. Essa história, acho, porque senão não vou. Porque eu conheci a religião islâmica através de Ashura. Sim. Interessante. Verdade. Então, verdade. Muita gente... A essência do Islã, a essência do xismo. O xismo sem Imam al-Hussein quase não tem nada para oferecer. Sem Imam al-Hussein, sem a pessoa do Imam Ali, sem essa esperança que vem por parte do Imam al-Mahdi. Daí, então, isso é um ponto positivo para nós, mas os nossos inimigos querem tornar negativo com uma imagem errada, por exemplo, de tatbir, né? Autoflagelação. Mas é bem minoria que faz isso, e todos os sábios também estão proibindo, dizendo que isso não pode, lógico, tá? Não é racional. Se não pode se prejudicar. Mas eu quero dizer que você pesquisa a palavra Ashura em letra árabe ou farsi, o que vai aparecer? Coisa boa, tudo bem. Mas se você pesquisar no Google agora, Ashura com latina, A-S-H, imagens, só a imagem do sangue, imagem da espada. É uma coisa de infelizmente, a Haj Nasser, não sei, é considerado um lado positivo ou negativo, não sei. Esses anos, sabe, a empresa japonesa que faz anime aqui no Brasil. Que faz o quê? Anime. Um desenho animado. Sim, animações. Tem uma série que estão fazendo, o personagem dessa série é Ashura. Você pesquisa em português, vem só coisas dele. Não sei, podemos dizer o lado positivo ou negativo. Tudo bem. Vou puxar o assunto para... Eu queria só fazer um comentário aqui, como o Sheikh disse a importância do martírio do Imam Hussein e também a importância do Ashura, né, como as pessoas que buscam conhecer o Islã têm acesso ao xiismo, à escola dos Ahlul Bayt alayhimus salam, e isso é uma grande verdade, porque a escola do Imam Hussein, na verdade, ela não só trouxe
estas pessoas, não só está atraindo pessoas para o Islã, como esta escola, que é a Ashura, nos deu um grande presente, que foi a Revolução Islâmica do Irã, como Imam Khomeini tinha dito. Essa revolução seria uma continuidade. Tudo que nós temos, né, é do Imam Hussein alayhi salam. Portanto, é uma coisa. E tem até, inclusive, Sheikh, um estudo que eu sempre ouvi após a Revolução Islâmica. Foi feito um estudo. Como é que essa revolução aconteceu? Por que estas pessoas, mesmo sem armas, como é que esta revolução chegou ao triunfo, né? Esse estudo aparece em salas secretas de serviços de inteligência de grandes países, até que eles concluem e chegam à conclusão de que o segredo da vitória da Revolução Islâmica do Irã são dois fatores. A primeira é a liderança e a segunda é Imam Hussein. Se a gente quiser começar a impedir que essa revolução se espalhe, então a gente tem que começar a atacar ou criar falsas lideranças ou dúvidas, ou começar a fazer com que as pessoas não tenham uma conexão com esses dois fatores, que é exatamente a liderança e o Imam Hussein. Né? É uma coisa que estamos falando sobre Ashura, para queridos irmãos que vão nos assistir. Ashura seria auge desse combate, né? Ponto que é o 10º dia. 10º dia, Ashura significa 10º dia, de alguma forma, que aconteceu o martírio, esse massacre, né? Por isso este dia é tão, sabe, lembrado, é tão, sabe, esperado pelos muçulmanos, porque eles podem manifestar sua dedicação a esse caminho. Queridos irmãos, como eu falei, vamos puxar o assunto um pouco para por que Imam al-Hussein fez esta revolução. Eu sei, segundo meus estudos, temos 3 princípios que são mais importantes que outros. Na verdade, tem muitas lições, tem muitas coisa para falar, muitas razões, muitas provas, né, que podemos mencionar como um motivo da revolução do Imam al-Hussein. Mas, como ele fala, eu não saí em vão. Em vão, despreocupadamente, né, pela opressão. Então, o primeiro fator, aplicar uma correção. Reformar a nação do meu avô. Segundo princípio. Primeiro princípio, aplicar uma correção na nação islâmica. E depois, para recomendar ao bem e proibir o mal. E depois, Sirat Jaddi, seguindo a tradição profética. Esses 3 princípios. Por favor, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Sheikh Waid, descreve para nós, em primeiro lugar, o que é correção? O que Imam al-Hussein estava visualizando, o que o Imam al-Hussein estava vendo naquela época que começou essa revolução, esse levante contra a corrupção. E depois, o que Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar? Recomendar ao bem. E por fim, o que é a tradição do profeta Muhammad, que o Imam al-Hussein falou? Eu quero seguir esse caminho. Por favor. Um ponto importantíssimo, Sheikh Mahdi mencionou. Vocês sabem, o povo de Kufa mandou milhares de cartas convidando o Imam Hussein. 18.000 cartas. Mas será que o Imam Hussein alayhi salam começou essa revolução por causa dessas cartas? Recebendo essas cartas? Não. Claro que não. Porque o Imam Hussein alayhi salam já começou antes de chegar essas cartas. Porque tem gente que critica e fala, o Imam Hussein alayhi salam, pela sabedoria divina, não sabia que eles são traidores, eles vão trair, porque ele atendeu eles e começou sua revolução. Não, o Imam Hussein alayhi salam já tinha saído da cidade de Medina para Meca. E lá em Meca que recebeu as cartas. Essa é a primeira questão. Daí, e outra questão, outra pergunta, que dizem assim, porque o Imam alayhi salam
não falava nada, não começou essa revolução contra o governo de Muawiyah, só contra Yazid. Na verdade, porque o Muawiyah, primeiramente, tinha um acordo com o irmão do Imam Hussein, que seja o Imam Hassan. Acordo de paz. Alayhimussalam. Daí, mas naquele acordo, Muawiyah assinou que depois do falecimento dele, o governo islâmico vai voltar para a família do profeta. Ele não vai deixar nenhum sucessor, praticamente. Não vai deixar nenhum sucessor, mas ele fez ao contrário e 100%. pediu bai'a para filho dele. E outra coisa, porque filho dele, como vocês sabem, uns companheiros do profeta, quando foram para Sham, para o Levante, visitando o Yazid, voltaram para Medina e falaram para os muçulmanos, porque a distância, né, muito na época ainda, falavam para todo mundo que, olha, esse Yazid, nem a adoração, oração, não tem requisitos. Nada, não tem nada a ver com essa religião que o profeta Muhammad trouxe. Ele ainda é conhecido representante do Islã. Isso é Khalifa como guia do povo da homem nação principal. islâmica. Na verdade, o Khalifa era o representante, ou meio que o sucessor, este cargo do profeta. Ou seja, a palavra dele é como se fosse o do profeta. Palavra, mais ainda, palavra de Deus. Porque a palavra do profeta e a palavra de Deus. O valor da palavra de Deus. Sim. Então você, Yazid, tudo que você faz era o contrário. É conhecido como uma ordem ou uma recomendação divina para nós. Sim. Daí as corrupções dele, sempre era bêbado, muita coisa. Assassinar os inocentes, sabe? Coisas. Dizem que ele tinha relações com pessoas próximas. Relações íntimas com a própria família. Com pessoas de primeiro grau, com irmãs. O Waqat Harra, como ele... Imagina se continuasse isso assim. 10 anos, 20 anos. O que fica do Islã? O que sobra do islamismo? Imam Hussein está vendo tudo isso. Sim. Mas duas histórias famosas que todas as vertentes muçulmanas eles concordam. Primeiro, o Waqat Harra chama em Medina. Ele atacou os soldados dele, o exército dele, mataram 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, acho que quase 200, não lembro agora, dos Hufaz al-Quran, memorizadores do Corão. Porque na época, eles eram os guias. Eles preservaram o Alcorão de uma forma no coração. Exatamente. Daí, como você vai cuidar do Alcorão sagrado e está matando os... Daí... Depois, quando ele apedrejou... Desculpa, Sheikh. Isso aconteceu antes do Ashura? Depois do Ashura. Depois do Ashura. No ano 63. E depois ele matou... depois desse acontecimento, ele mandou o exército porque ele queria matar Hussein ibn Ali, porque ele não fez bai'a com... E depois Abdullah ibn Zubayr e Abdullah ibn Umar. E o governo da cidade de Meca estava com Abdullah ibn Zubayr. Que não tinham votado. E o povo de Medina, Abdullah ibn Hanzala. Daí para matar esse Abdullah ibn Zubayr, ele apedrejou... Ele atacou Meca. Atacou a Meca, Kaaba. Meu Deus. Destruiu uma parte da parede. Queimou... Você não respeita o Corão. Então, você não respeita a família do profeta. Você não respeita a Qibla. O que é você, líder? Somente em 3 anos do seu califado. Imagina, se continuasse... no primeiro ano, atacou a cidade de Medina, matou Medina e depois Meca. Que absurdo. Hussein ibn Numayr, desculpe, o comandante desse exército que ele enviou para Medina para combater com Waqat Harra, né, que matou 4.000 pessoas, era uma pessoa chamada Hussein, com Sad. Sim. Ele matou tanta gente, que foi chamado de Musrif. Não sei como traduzir. Aquele que
assassina, Exagerou. exagerou no Se assassínio. fosse gado, eles diziam assim, se fosse gado seria Israf, que não Um dia- pode matar um em dia um dia eu ouvi- milhares de cordeiros, por Eu exemplo. ouvi uma narrativa, diz que De o homens, sangue... de mulheres, de crianças. Eu ouvi uma narrativa afirma que o sangue chegou até o pátio da mesquita do profeta. Isso. São episódios muito tristes, na verdade, né, da história do Islã. não, Só não que é mais triste que isso. Pessoas entraram na mesquita e pegaram a mesquita como amparo. Acharam que, olha, eles vão deixar Aqui eles não- o aqui a gente mínimo não vai ser respeito pela atacado. mesquita. sim. Entraram na mesquita, dentro da mesquita do profeta, E degoraram ele era muita comandante do Yazid, do governante. Mas eu quero aproveitar e lembrar de Gaza, na verdade. Eu acho que Ashura é uma história viva, Haj Nasser. Ashura continua sendo viva. 40 mil crianças, 40 mil até agora. Até agora. Pessoas mortas. Ashura é uma luta, uma guerra, é uma batalha entre O bem e o mal. o bem e o mal. Talvez o que tornou Ashura, desculpa, Que achei que sempre cortá-lo. existe. E vai existir. Talvez o que tornou Ashura tão contínua ao longo desses 1400 anos e nunca se apagou a memória e a história de Ashura Sua irmã. foi essa questão da conexão, né, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. A mensagem de Ashura, ela tem uma mensagem muito humana, que é a luta contra a opressão, a favor do oprimido, a luta da verdade Você fica contra quieto, a que ela mentira, resolve, Quem contra a esclareceu? falsidão. A irmã do Imam Hussein alayhi salam, Sayyida Exatamente, Zainab, que irmã do Imam Hussein alayhi salam, que teve que foi a porta-voz, na verdade, Exatamente. né? Aquele que continua. Mas sabe, tem duas opções, duas alternativas. Você fica quieto, olhando para a opressão. Faz vista grossa. Tudo bem. Imam Hussein Não podia importa. fazer isso. Imam Hussein, ele como a podia maioria dos simplesmente... países muçulmanos hoje em Até dia. mesmo pessoas falaram para o Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, você fique parado, quieto e curte sua vida. Curte sua vida, Até mesmo continue. falaram para ele, vamos te fornecer um monte de grana, né? E outra coisa, Mas a fazer o responsabilidade. que você puder. Sim. O que você puder. E hoje em Imam- dia, Sheikh Mahdi, exatamente, olha, os para- países, os governos muçulmanos que estão apoiando de verdade a causa palestina, não podem curtir muito bem o povo deles. Mas, outro lado, uns países muçulmanos até escolheram O lado curtir, errado. aproveitar bem, Fica É o lado dos estar com... interesses. O lado dos De interesses. alguma que forma temos- são cúmplices, sabe? Com Eu acho que certeza, de com alguma certeza. forma eles são. Olha, imagina, Haj Nasser, eu sempre penso assim, imagina, todos os países islâmicos, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Iraque, Irã, como Irã, todo mundo como Irã, Síria, Líbano, não sei, países da norte, Egito, todos os Jordânia, países todos. Paquistão, estejam em consenso. Né? Todos somos contra esse ato radical contra o povo muçulmano e ainda cristão católico de Gaza. Até judeu. Eles não, até judeus não podem continuar. Mas olha, um grupo sim, um grupo não, fala tudo bem, tá solto, vamos. Eles apostam nessa divisão. Isso sabe? mesmo. Essa divisão. E esses países que são a favor. Eles causam infelizmente, essa divisão. Eles causam essa divisão, Isso. inclusive, né? Infelizmente, esses países que defendem Na verdade, ou simplesmente estão quietos, de uma forma, vamos falar assim, de uma forma econômica, são sim, na verdade eu acho que o inimigo ele sabe da força da nação islâmica, Isso, sabe? Tanto a força política, militar, econômica, social, riqueza, né, que o Islã tem. No entanto, ele sempre está apostando, dividindo, inclusive na história, toda aquela região do Oriente Médio era um país só, não eram vários países. Né? Exatamente. E eles entraram com esses acordos, né, de dividir Iraque, Líbano, Síria, né, etc. E acabou. Eu quero aproveitar e passar uma mensagem para nossos queridos muçulmanos, sunita e xiita, que estão assistindo esse podcast, que é: você tem que saber qualquer coisa que você faz contra a União Islâmica, você está agradando os nossos inimigos. Então, qualquer palavra contra palavra dos xiitas, contra os sunitas, ou dos sunitas contra os xiitas, é uma palavra do diabo. Nós somos um só e
atualmente, hoje em dia, precisamos ainda mais. É importante haver o dessa União diálogo. Islâmica. Se tiver alguma coisa que seja de uma forma dialogada, de uma forma civilizada, é legal ter esse diálogo, se tem um ponto de vista entre o sunita e o xiita, só que essa questão de ficar atacando, E diálogo. isso enfraquece. E diálogo tem seu lugar adequado, Com Rajnassi, certeza, com certeza. entre umas Tem o seu pessoas momento acadêmicas, adequado, sim. em um momento também, mas quando um líder religioso, xiita, por exemplo, ataca os sunitas no centro islâmico, ou no outro lado um líder sunita ataca, mas para quem você está falando? Para seus seguidores. Aqui não é um lugar, você vai ou combina com um sheikh, daí você fica debatendo, discutindo, né? Com você, por São exemplo. momentos Diálogo inadequados. seria a A pessoa base tem de que medir tudo. a consequência Verdade. de suas palavras, de suas atitudes. Não é qualquer lugar que a pessoa pode expressar qualquer coisa, o que vem na cabeça. A pessoa tem que medir, né? Exatamente. Toda O profeta palavra, fala, a todo palavra, gesto. às vezes, profeta é uma palavra muito profunda. O profeta fala, às vezes, uma conversa, um discurso simples, seria mais afiado que uma espada. Que uma espada, sim. Corte corta. e vai. Sim. Tudo bem, amigos. A gente estava falando sobre Imam al-Hussein alayhi salam e mencionamos para vocês 3 princípios. Em primeiro lugar, aplicar uma correção. Essa correção, o Imam al-Hussein queria com seu sangue, com seu sacrifício, com esse movimento, né, revolucionário, queria aplicar essa correção, que olha, essa reforma, que a família do profeta Muhammad, como representante da verdadeira religião, né, a religião islâmica, não está satisfeita com isso. Não pode ficar quieto. A família do profeta vai fazer alguma coisa. O povo vai apoiar, tudo bem. Não vai apoiar, vai deixar ele sozinho, ainda continua. E depois, o segundo. O Imam al-Hussein alayhi salam, com seu sangue, com seu caminho, com suas palavras, olha, palavras tão lindas, profundas, deixou esse princípio de recomendar para o bem e proibir ao mal. Eu me lembro, Haj Nasser, Sheikh Wahid, eu estava em Curitiba, mais ou menos 3 anos eu estava em Curitiba. Eu mandei imprimir um banner, né, para a gente colocar no altar, no local que a gente celebra a Ashura, né? A mensagem era muito simples. Hayhat min Abdullah, que a tradução, eu traduzi de uma forma muito simples. Nunca há humilhação. Nunca há humilhação. A pessoa que foi fazer essa obra, né? Quando eu queria tirar esse banner, ele falou, quem falou isso? Essa frase é muito simples, mas é muito profundo. Ele mesmo falou, eu procurei. Coloquei isso no Google, me lembro isso. Tem uma pessoa chamada Imam al-Hussein, teve uma luta, uma evolução. Eu gostei muito, olha. Imam al-Hussein falou uma coisa 1400 anos atrás. Que tinha tudo. Uma pessoa, o mínimo contato que tem com uma das palavras, ainda não conhece nada do profeta, ainda não do Imam al-Hussein, não estudou nada, nenhum livro, na história, nada. Simplesmente é uma pessoa desconhecida. Pega uma palavra, um trecho da palavra. Fica tão encantado. É isso. Isso, nunca há humilhação. Seria... Ele estava falando de uma forma muito, sabe, encantado falando. Seria uma grande lição para toda a vida. Nunca há humilhação. Todo dia fala para si mesmo. Nunca há humilhação. Para todo ser humano. Todo ser humano. Eu acho que o que identifica a história do Imam Hussein com toda a humanidade são estes princípios e valores humanos, são universais. Divinos, universais. A dignidade, a honra, apoiar o oprimido, dizer não à opressão, não se submeter a qualquer injustiça. Importar com a dor dos outros. Você protestar, se importar com a dor dos outros, se importar com a sociedade, com as pessoas do seu lado, e você ir até o final, você pagar o preço disso.
né? Quando a pessoa está convicto de estar no caminho certo. Para né? pessoas que irmão Haj Nasser não Infelizmente tem sabem, pessoas que acham que estão no caminho certo, tá exigindo, fica lá, mas ele talvez não Haj fez Nasser é uma uma boa coisa análise. que podemos né? falar um pouco, não temos muito tempo, mas podemos tocar no assunto. Talvez a pessoa do Imam Al-Hussein para o povo brasileiro não é tão conhecida, mas, prestem atenção, Sim. mas esta pessoa, as palavras dessa pessoa inspirou muita gente. Pessoas grandes, proeminentes dentro da nossa história. Um deles, Nelson Mandela. Nelson Mandela conta uma história no fim da sua vida. Ele contou essa história. Uma noite na prisão, eu queria deixar tudo. Eu lembrei de uma coisa. Ele mesmo escreve. Lembrei da determinação do Imam Al-Hussein. Eu falei para si mesmo, eu tenho que acabar com esse apartheid. Olha, no último momento, parece a esperança dele é um fio. Ela acendeu novamente, Isso, ligou a luz. vou fazer algo. Voltou a energia, como se tivesse E Gandhi, ganhado homem, um novo gás, né? A gente diz no Brasil. Um homem tão conhecido. Sim. Gandhi falou, Sim. olha, eu aprendi com a Imam Hussein uma coisa. Como vencer ainda sendo injustiçado. Sim. Imam Hussein venceu, mataram ele, mas ainda está vivo, fresco Sim. para nós. A vitória do Imam Hussein, na verdade, é uma vitória de princípios. Isso. Os princípios pelos quais Imam Hussein se rebelou ganharam lugar. Imam Khomeini fala como o sangue A sua pessoa venceu a foi espada. martirizada, o sangue venceu a espada. Nossa, essa frase ela O sangue do Imam Hussein venceu a sangue espada. venceu a espada. E sim. como o Sheikh Mahdi falou que hoje em dia a história do Imam Hussein alayhi salam se tornou famoso e vai se tornar ainda mais famoso, como Não que acaba, o Imam não Mahdi acaba. Ajalala Ta'ala Fajr Sharif, quando ele vier, você sabe, ele se apresenta com esse nome, né? Que se Ana talib vinga. bidam al-maqtul, bidam al-Karbala. Eu serei o vingador. É. Vou vingarei. vingar por ele. Eu vou vingar o sangue É muito derramado. interessante. Será que na época do Imam al-Mahdi, no fim dos tempos, ainda existem os assassinos do Imam al-Hussein? Na verdade, Quer dizer, eles estão... Tem pessoas que estão seguindo os princípios opostos do Imam a al-Hussein. política. Isso mesmo. Hoje a gente pode Aquela afirmar corrupção ainda existe, aquela opressão ainda existe. que a pessoa de Yazid não está presente, mas ela existe. Temos diversos Representado vários Yazid. E a pessoa de Hussein também não existe, mas existem uma o imam frente, oculto, né, como representante. existe uma frente que vive deste lado, né? Entre Esses eles o princípios, povo oprimido de Gaza, Qualquer que um Deus, oprimido, qualquer qualquer um que oprimido tá, do mundo, sabe? qualquer oprimido do mundo no Ocidente, na América Latina, em qualquer lugar, até Vive mesmo oprimido, nos não tem países, voz. até mesmo nos países Estados Unidos. Esses dias eu vi um vídeo de um americano protestando. O filho dele tinha um problema de saúde e precisa de um tratamento e o governo não disponibiliza este tratamento para seu filho. Ele simplesmente estava protestando porque o meu país, o meu governo, Não dá um apoio. ajuda o Estado sionista e não me ajuda como cidadão. Tá vendo o tamanho da injustiça? É uma injustiça que Deixou qualquer de me pessoa ajudar, mas... deixa de me ajudar, eu como cidadão tenho esse Mas direito. envia equipamentos Só que militares. envia equipamentos militares. Dizem que as armas enviadas para o Estado sionista de Israel nesses últimos meses é o equivalente a 2 anos ou 3 anos, alguma coisa assim, né? Então a injustiça continua, o Yazid continua, e é importante conhecermos, né, Sheikh? Quem é o Yazid da nossa época e conhecer quem é. Sabe, a história repete. Você estuda o Corão Sagrado, a história de Neihud, na época do profeta Abraão. Faraão na época do profeta Moisés. Abu Sufyan, Walid na época do profeta Muhammad. Imam al-Hussein, Yazid. Continua. Continua. Os nomes mudam, sim, os nomes mudam, mas a personagem continua os a mesma. princípios são mesmos. Você me lembrou de um dito do Imam Salah al-Salam, quando falou que o Yazid existe, agora e nós conhecemos bem. O Imam Salah al-Salam uma vez estava contando para um companheiro dele que no fim dos tempos, no Akhir Zaman, vai ter várias religiões
e várias vertentes dentro da religião islâmica. Isso, Que aí tá. Daí aquele companheiro perguntou, mas como nós podemos enxergar naquele momento escuro que a razão está com qual vertente, a razão está com... O imam disse, quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Quem está com a verdade? O imam sallallahu alaihi wasallam disse, imagina um lugar bem escuro, daí quando tem como se chama? Resplandece, entra a luz. Que entra a luz, como um rosanem, assim a gente chama, né? Um Entra a vazio. luz, daí como você enxerga... Um vazio Um pequeno. vasinho, um buraquinho. Um buraquinho que passa a luz. A verdade você aparece assim, é consegue muito enxergar. lindo. a verdade. Sim. Essa história é muito interessante. Muito interessante. Essa cena me lembra, o Imam Al-Hussein estava em um quarto escuro. Mostrou para seus companheiros, olhem agora, tudo está escuro. Naquela época não tinha essa luz como agora temos tanto. Falou para ele, olhem na janela, essa luz divina. No fim dos tempos, a verdade é tão brilhante. Será evidente, né? É isso mesmo. Hoje a Palavra mais verdade- correta, é evidente. Então hoje em dia também, só pensar um pouco vai enxergar a realidade, a verdade, vai conhecer bem que a razão está com quem e quem é injusto e quem é oprimido. Imam Ayatollah Khamenei, Supremo Líder, tem uma palavra dourado, maravilhoso. Fala para os jovens, prestem muita atenção, tomem muito cuidado, o inimigo quer trocar o lugar do oprimido para o opressor, o opressor para o oprimido. Tem uma pessoa opressor, injusto. Pessoas consideram ele oprimido. O Infelizmente. inimigo faz isso. Na verdade, ou é Trocar 100% do lugar. isso acaba sendo consequência de ignorância, às vezes, Mídia. mídia. Eu não culpo essas pessoas, porque às vezes as próprias pessoas são vítimas. A mentira é tanta que ele não sabe identificar. E vem aqui, o Sheik, a importância, aqui a gente sente a importância do estudo. Isso, mano. A importância da profundeza. pessoa conhecer. Este mesmo seminário islâmico que o senhor fundou em Curitiba está sendo está recebendo estes alunos, é uma forma das pessoas conhecerem um pouco mais a verdade sobre a religião islâmica, sobre a doutrina islâmica. Tantas mentiras. Esses dias eu recebi um vídeo, falando, tá chegando o mês do Ramadã, o mês que os muçulmanos matam, o mês do assassinato, o mês daquilo, isso. Nossa, se a pessoa tivesse um pouquinho de conhecimento sobre o Islã, poderia responder. E eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, o inimigo a aposta do inimigo está na ignorância das pessoas. Claro, sempre era assim. Eles sempre apostam, quanto mais as pessoas ignorantes, menos sabem, melhor pra gente. A gente consegue, como se diz, conduzi-los aonde nós queremos. Com certeza. Fala no Alcorão Sagrado. O faraó, qual seria a estratégia de faraó? A estratégia principal: humilha o povo, deixa eles humilhados, Deixa eles ali embaixo. e depois fica Depois em cima. você será o soberano sobre eles. Isso mesmo. Exatamente. Se o povo da ignorância. sabe, não vai aceitar. Sim. Quando não saber, fica ignorante, vai fazer o que você manda. Então, eu acho que já está acabando o nosso tempo. Eu vou aproveitar e pedir para nossos queridos, se alguém quiser estudar mais, aprofundar, Sim. vocês todos podem fazer nos cursos da Escola de Curitiba. Temos uns cursos virtuais também. E hoje em Pode dia... deixar no comentário. E a gente vai inshallah, vai ter um curso agora, daqui a pouco em São Paulo. Em São Paulo também temos um curso focado na história. Não é um curso. Será em São Paulo? Será em... Dia 3 e 4 No Rio de Janeiro Rio de também Janeiro vai também, ter um excelente. curso. A gente começou a ter esses cursos porque a Escola Salam não pôde ter todos os cursos apenas em Curitiba, porque tem muita gente que mora em outras O cidades. Brasil é grande, né? E tem muita gente que prefere fazer curso presencial. Então, além de ter uns cursos virtuais, temos uns cursos presenciais nas outras cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo. Perfeito. Vamos ter... E como é que a pessoa se inscreve? Tem alguma página? Como é que a pessoa consegue ter acesso? Deixa um comentário, a Vamos- gente vai ajudar. Não é tão simples. Então, tá na verdade é uma forma simples, mas não vamos. Deixa um colocar comentário mais. aqui no Comentário programa. A gente vai ajudar mesmo. Muito bom.
Que Deus abençoe todos, queridos. De verdade, esse programa é um programa muito produtivo, claro, com a presença da Nasser, Sheikh Wahid. Que Deus abençoe. Do nosso querido apresentador, que você é o que é apresentador que não... E também dos bastidores aqui, né? Que Deus abençoe todos, queridos irmãos, e aqueles que vão assistir nesse programa. Inshallah, vamos aprofundar mais, vamos conhecer mais, né? Conhecimento é a luz, conhecimento é tudo. Você sem conhecimento é nada. O que te eleva é o conhecimento. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Até outro programa de Islam sem censura. Assalamu alaikum wa rahmatullah.